Bem-vindos ao novo episódio do De Repente 50, o podcast para quem quer envelhecer bem. O tema de hoje é medicina esportiva. Como praticar esporte depois dos 50 anos? Para falar sobre esse assunto muito interessante, eu convidei o Dr. Breno Schor, um amigo já de longa data, especialista em medicina esportiva, doutor em neurociências pela Faculdade Federal de Medicina de São Paulo, a Unifesp, e ele é o coordenador em ortopedia do Comitê Olímpico do Brasil. Com todas as referências, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Breno aqui e já começar com a primeira pergunta. Quais são os cuidados que uma pessoa de 50 anos tem que ter para iniciar a sua prática esportiva, para manter a sua prática esportiva depois dos 50 anos de idade? Boa tarde, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Atividade física depois dos 50 requer um pouco mais de cuidado do que uma atividade física aos 15 anos de idade, aos 16 anos de idade. O que tem de diferente numa pessoa de 50 anos e numa pessoa de 15? Eu acho que hábito é uma coisa que é muito diferente e qualidade dos tecidos. Assim, não existe tecido humano que não sofra envelhecimento. Então, quando a gente vai falar de ortopedia, de sistema músculo-esquelético, a gente tem que falar de cartilagem, a gente tem que falar de tendão, a gente tem que falar de ligamento, que são estruturas que têm o colágeno como seu principal componente. Ele vai desidratando e ele vai ficando menos resistente, ele vai mudando a propriedade biomecânica dele. Então, respondendo à tua pergunta, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado para fazer atividade física aos 50 anos. Então, você se preparar para a atividade física, desde o equipamento esportivo adequado, um aquecimento adequado, a escolha do tipo de atividade que você vai praticar, a intensidade da atividade que você vai praticar, tudo faz parte do cuidado para você não se machucar e não ter que parar essa atividade. Então, a maneira de você manter alguém ativo é fazer com que essa pessoa não se lesione. Porque cada vez que a pessoa se lesiona, ela abandona um pouco essa prática esportiva. Ou ela modifica, ou ela muda, ou ela simplesmente abandona. E, obviamente, com o envelhecer, as lesões tornam-se mais lentas para se recuperar, não é isso? Ou seja, como o tecido já está envelhecido, se eu tenho uma lesão, eu demoro mais para me recuperar. Isso é verdade em algumas lesões. Depois dos 15, 18 anos de idade, algumas recuperações demoram o mesmo tempo. Se você tem uma fratura, o tempo de consolidação de uma fratura não é diferente aos 15 do que aos 30, do que aos 50. Mas ela é muito diferente do que os 3 e os 15. Então, algumas lesões elas vão demorar o mesmo tempo. Uma fratura num atleta de 50 anos, ela demora a mesma coisa para consolidar do que num atleta de 20. O que pode diferenciar? A qualidade dos outros tecidos moles. Então, a qualidade muscular, a qualidade do ligamento e as outras capacidades físicas que você pode manter durante esse período. Você não tem destreino antes de 3 semanas, mas você tem uma perda muito importante para alguém que está mal condicionado e depois para se recuperar e voltar a fazer atividade, ele vai demorar muito mais tempo do que alguém bem condicionado, bem treinado aos 20 anos. Então existe uma diferença grande de alguém que vai iniciar a prática esportiva e alguém que já vem treinando anos, pensando numa população sobre 50 anos. Eu queria uma coisa prática. Alguém que vai iniciar, quais as preocupações que ele tem que ter? Ele tem que ter que tipo de avaliações, pensando do ponto de vista geral e ortopédico? Ele precisa de alguma avaliação prévia ou isso não tem interesse nenhum? Vale a pena ter uma avaliação. Hoje existe um profissional no mercado que é o médico do esporte. Diferente do que existia alguns anos atrás, onde quem falava de medicina esportiva eram ortopedistas, cardiologistas, ou médicos que foram para a vida prática do esporte. Hoje existe uma formação, uma residência médica em medicina esportiva, é um profissional altamente capacitado para fazer avaliações físicas e entender qual que é a capacidade desse indivíduo de praticar uma ou outra modalidade.
e alguém que já faz esporte, que é uma entidade que é o ex-atleta em atividade, ou o atleta que tem a mente do atleta, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, que é diferente, claramente, de uma pessoa que nunca competiu, né? Esse atleta que teve uma perda de treinamento, ele quer voltar, quais são os cuidados que esse ex-atleta tem que ter? E aproveitando o gancho, quais são as lesões mais comuns? Obviamente, eu sei que tem relação com o esporte, mas de maneira geral, quais são as lesões mais comuns numa pessoa sobre 50 anos do ponto de vista ortopédico? São duas perguntas em uma, na verdade. Sim. O praticante de atividade física depois dos 50, que foi um atleta, talvez seja o indivíduo que precisa de mais cuidado. Porque ele acredita que ele tem 20, mas ele tem 50. A cabeça não envelheceu, o corpo envelheceu. Esse é um problemão, né? Esse é um problema grande. A gente não tem como mudar esse setup mental desse indivíduo. E às vezes a atividade que ele praticava não é mais possível, ou porque ele desenvolveu um quadro de desgaste articular, ele tem uma artrose no joelho e ele era um saltador em distância. Ele não vai poder fazer o mesmo gesto esportivo. Ele vai ter que trocar. Nos Estados Unidos, tinha uma prática muito comum que os jogadores de tênis destros iam jogar golfe. Por quê? Porque eles lesionavam o ombro direito e quando você é destro, você usa o braço esquerdo como braço de força e o direito como direcionamento. Então você muda o tênis pelo golfe, sendo a mesma dominância. Hoje proliferaram as competições master. É o que a gente mais vê hoje no consultório, são ex-atletas que querem voltar a fazer a mesma modalidade. Eu tive uma conversa interessante com um colega nosso, um radiologista que é jogador de polo aquático. Foi para o Campeonato Mundial Master de Polo Aquático. Eles estavam treinando e ele falou que imaginava que ele estava jogando numa velocidade e quando ele viu as filmagens, ele percebeu que ele estava jogando muito mais lento. Se ele for jogar na mesma velocidade, ele vai se lesionar muito. Então, existe uma adaptação do teu corpo, então você não tem a mesma capacidade e você atinge o teu equilíbrio. Então, fazer uma atividade em altíssima intensidade ou muitas vezes em alta intensidade te leva a uma lesão tecidual excessiva. A gente chama disso de envelope de função. É um conceito de 2005 do Scott Dye, que ele foi tentar entender como é que a cartilagem do joelho funcionava nos saltos. Então ele mostrava que se você salta de 2 metros de altura, você aguenta fazer 5 saltos antes do tecido falhar. Se você salta de 3 metros de altura, talvez 1. Se você salta de 50 centímetros, talvez você possa fazer 20. Então, já voltando talvez para a parte prática, é assim, eu posso fazer musculação com a mesma carga que eu fazia antes, séries de pirâmide, fazendo hipertrofia com carga máxima, 80% da carga máxima? Talvez não. Talvez seja muito mais seguro fazer com 50% da carga um número maior de repetições. Então, o objetivo é se manter saudável, continuamente praticando atividade física, sem lesão. Então, existe uma adaptação do tecido. Mas para o atleta que quer continuar competindo, essas competições masters, por exemplo, a gente vê em triatlo, a gente vê em travessia, esses atletas, eles se lesionam mais? Isso está acontecendo diariamente ou eles já seguem uma rotina para prevenir essas lesões? Eu acho que o que tem acontecido ultimamente, que eu tenho visto, é assim, o nível dessas competições subiu. E o uso de hormônios e as tais reposições hormonais para atingir níveis fisiológicos de um adulto jovem, num adulto de 50 anos, fez com que essas pessoas aumentassem a capacidade esportiva delas e aumentassem as lesões. Então, quando você quer jogar, assim, eu vou jogar um campeonato mundial de handball e vem o time da Croácia
com os ex-atletas olímpicos, todos pararam de treinar muito pouco e estão agora muito fortes. Se você não tiver forte o suficiente, eles vão te machucar. Mas se você fizer isso de uma maneira inadequada, você também está muito suscetível à lesão. Então, eu acho que o que a gente tem que entender é que existe um certo respeito ao nosso envelhecimento. A gente tem que entender qual que é o nível que a gente consegue fazer seguramente. Eu consigo fazer um peso no supino maior do que eu fazia com 20 anos? Com certeza eu consigo. Será que eu vou me machucar? A chance é maior. Então, talvez esse respeito que as pessoas precisam entender e o risco. Pode ser que você queira correr o risco. Falando em mente, a gente falou da mente do atleta, agora da parte boa da mente, né? Como o esporte modula positivamente o cérebro? Porque assim, de novo, eu gosto de citar o que está sendo estudado, e o esporte entra em todos os critérios de qualidade de vida, o esporte está ali. 20 horas mensais, 24 horas mensais de treinamento. Como o esporte consegue modular, ou seja, a neuroplasticidade do cérebro, ela é modulada positivamente através do esporte. Isso é estudado, já existe alguma coisa relacionada a isso? Sim, existe muita coisa estudada a isso. No meu doutorado, acho que no momento do meu doutorado, tinham mais de 500 artigos publicados sobre fatores neurotróficos que podiam ser, não 500 fatores neurotróficos, 500 artigos que mostravam que fatores neurotróficos liberados por atividade física que podiam melhorar a concentração, diminuir a epilepsia, diminuir demências, Alzheimer e demência senil, e podiam ser feitos de maneiras distintas. Existem drogas mais naturais que melhorariam ou diminuiriam lesões, melhorariam performance, mas naturais, que não levem a piores de outras áreas sistêmicas. Existem alguns medicamentos ou alimentos que possam melhorar essa... qual que é a dieta do atleta, vamos dizer assim? Sei que a pergunta é difícil, tá? Sim. Eu acho que a gente tem que entender o órgão-alvo que a gente está buscando, né? Quando a gente pensa em prevenção de lesão, a gente tem que pensar em qualidade muscular. Então, existe uma gama de suplementos e o conceito do suplemento é tudo aquilo que você não consegue buscar dentro da sua dieta. Então, assim, eu quero fazer um ganho de massa muscular e eu precisaria comer, sei lá, 5 bifes no almoço. E eu não consigo, ou porque é caro, ou porque eu não gosto de bife, ou porque eu não aguento comer tanto. Daí o suplemento entra com o suplemento proteico para você atingir a necessidade. Então, suplementações, quando necessário, são interessantes. Não são medicamentos, mas são composições da sua dieta. Existem os suplementos para cartilagem, que é uma coisa muito importante hoje no envelhecimento, você manter a tua cartilagem o melhor possível. Qual que é o melhor protetor de cartilagem que existe? É o músculo. Então, o melhor tratamento para artrose é ter uma boa qualidade muscular. Então, isso todos os trabalhos já mostraram. Mas existem hoje suplementos para cartilagem. E na artrose inicial, que seria talvez o envelhecimento da cartilagem, você nem tem muita imagem, você tem um pouquinho de sintoma, dor ocasional, algum barulho na articulação. Daí você tem os colágenos tipo 2, que já estão testados há muitos anos, e você tem a glicosamina e condroitina, que são oligoelementos que existem no líquido articular. O que eles fazem, né? O que esses suplementos fazem? Eles estabilizam um pouquinho o pH do líquido articular. O que isso tem a ver? Se você tem um processo inflamatório de uma inflamação articular qualquer, você piora a qualidade desse tecido, ele fica meio ralo. Se ele fica meio ralo, a viscoelasticidade, a propriedade de absorção de impacto piora. O atrito aumenta, o sofrimento dessa cartilagem vai aumentar. Então, esses suplementos ajudam nisso, estabilizam.
podemos dizer que eles ajudam a prevenir essa lesão de cartilagem ou é muito? É muito. O que se tem nos trabalhos é assim, quem tem artrose em fases iniciais se beneficia, diminui a dor usando isso. O que é a artrose? Qual a definição de artrose? Artrose é o desgaste da cartilagem, que é aquele tecido que recobre o osso. Perfeito. Então a gente tem que ter um tecido liso que tenha muito pouco atrito entre uma superfície e outra. A cartilagem humana é o que tem o menor coeficiente de atrito de todos os materiais. Os grandes convidados dos congressos de engenharia, para quem estuda atrito, e por que engenheiro estuda atrito? Porque o oleoduto tem que ser rápido. Se ele demorar, se tiver que colocar muita pressão, custa mais caro. Eles estudam o coeficiente de atrito da cartilagem humana. Então, a gente tem um aparelho super bem desenvolvido. Sofisticadíssimo, que tem que tentar ser copiado. Então, a cartilagem, quando ela desgasta, ela aumenta o atrito, ela dá dor, ela diminui a espessura. Então, o desgaste, a artrose é isso. Quais são as causas da artrose? São variadas. Assim, a gente pode ter doenças que levam à artrose, e existem hoje mais de 200 tipos de artrite, que podem ser doenças sistêmicas, artrite reumatoide, lúpus, febre reumática, que levam a uma doença da cartilagem. Você pode ter uma artrose pós-traumática, aquele cara que caiu de uma altura grande. Você pode ter artrose por repetição. Então, você fez muitas vezes o mesmo exercício que passou a capacidade funcional daquela cartilagem. Então, ela vai morrendo, ela vai machucando, uma hora você gastou ela. E aí, você tem uma imagem para mostrar para a gente sobre quais são essas cartilagens que vão sendo deterioradas, por exemplo, no joelho, ombro, não sei se tem... Sim, vamos mostrar a imagem do quadril, que essa imagem aqui ela é feita para isso, né? Então, esse aqui é um quadril pequenininho, onde a gente vai mostrar que é um encaixe entre o fêmur e o acetábulo, né? Eles se encaixam aqui. E aqui tem um exemplo do que seria uma doença da cartilagem. Tá vendo? Essa área vermelha é a falta da cartilagem que está representada aqui em azul. Então, o que isso causa? Quando você movimenta e aumenta o contato dessa parte vermelha com outra parte vermelha aqui dentro, isso causa dor. Pode causar bloqueio de movimento, você diminui a movimentação daquela articulação. Então, quem tem artrose tem menos movimento, o joelho que não estica, o cotovelo que não faz todo o movimento de flexão e extensão, o ombro também que não levanta. Então, a gente pode ter artrose aqui representada focal, ou posso ter uma artrose em tudo. Gastei toda a cartilagem de um lado e de outro. Então, quando a gente tem fases iniciais, entram todos os tratamentos não invasivos de controle de peso, melhora da qualidade muscular, adequação da atividade física. Estava fazendo uma que tem muito impacto. Faço treino pliométrico, salto de uma caixa para outra, agora eu não faço mais. Então, essa adequação pode ser no começo. Quando chega num desgaste muito avançado, hoje os tratamentos de substituição articular, as próteses, são os que conseguem trazer uma boa qualidade de vida para essas pessoas. Mas o ideal é que você não faça aos 50, que você faça muito mais para frente. Perfeito, né? É importante falar isso. Quer dizer, existem tratamentos, mas obviamente que nunca é igual à cartilagem original. Você acabou de falar do coeficiente de atrito dessa cartilagem. E aí tem como prevenir precocemente mudando algumas atividades, é isso? Sim. Se você tem uma articulação, vamos dar um exemplo do ombro aqui, vamos mostrar o ombro agora. Então, se eu tenho uma atividade física que aumenta o estresse nessa articulação, aqui de cima, que a gente chama de articulação acrômio, que é desse osso aqui, com a clavícula. Por exemplo, o supino. É uma atividade que dá muito estresse nessa articulação, que tem uma cartilagem pequenininha e você pode ter um desgaste. Qualquer supino? Não. O supino reto, onde você faz levando a barra até o peito, então o movimento completo com bastante carga. Você aumenta muito a pressão nessa articulação e leva um desgaste dela.
Eu posso modificar esse meu movimento? Posso. Eu posso fazer o supino reto, em vez de fazer no banco e bater a barra no peito, eu posso fazer deitado no chão, e daí o meu braço, meu cotovelo bate no chão e a barra não chega no meu peito? Pode. Previne isso? Previne. Interessante. Então, é uma modificação pequena, mas que gera uma qualidade muito maior do exercício para quem tem a propensão a ter esse tipo de lesão. E uma pequena mudança, né? Você vê que É não é uma nada radical. Nós falamos, então, dos suplementos como benéficos. Agora vamos falar o lado ruim dos medicamentos, né? Cada vez mais a população toma medicamentos de forma geral. Os antibióticos, por exemplo, cada vez mais sendo utilizados, as hitaminas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí, assim, a gente sempre ouve falar, não, esse medicamento pode aumentar o risco de lesões articulares. Isso é uma realidade, isso é um mito. Vamos falar, por exemplo, de antibióticos. Isso é uma realidade? Isso pode efetivamente acontecer ou isso, na verdade, é um mito urbano, vamos colocar dessa maneira? Não, existem drogas que são bastante lesivas a alguns tecidos, né? Por exemplo, alguns tipos de antibiótico, as quinolonas, que é uma classe específica de antibióticos, que é usado muito para infecção urinária, que é usado para sinusite. Esses antibióticos aumentam muito a incidência de lesão tendínea. Espontânea. Você toma e rompe o tendão de Aquiles. Claro que você tem que ter uma propensão. Sem relação com o esporte. Sem relação com o esporte. Só que o que acontece a maioria das vezes é que quem rompe um tendão raramente é alguém que tem dor no tendão. Então, se você tem uma doença, um enfraquecimento causado temporariamente, esses remédios não é que você toma uma vez, o resto da vida você está fadado a romper, mas durante um período de tempo onde você tomou esse antibiótico e tem um efeito residual dessa droga no teu corpo, você pode não ter dor, voltar a fazer uma atividade física e romper um tendão. Então, da classe de antibióticos, esse é muito sabido. Do outro lado, a gente tem drogas que estão sendo muito utilizadas, as estatinas, que são usadas para controle do colesterol. É importante eu tomar estatina? É muito importante tomar estatina se você tiver um risco cardiológico grande. Então, aqui é uma encruzilhada quase, né? As estatinas, elas aumentam as doenças tendíneas também. Porém, se eu colocar o colesterol alto, ele também aumenta a doença tendínea. Opa, então a gente está chegando aqui num paradoxo aí. Então... Exatamente. A gente precisa saber que existe esse risco e talvez a modificação da atividade seja o que a gente possa fazer. Eu não posso deixar de dar estatina para alguém que tem um colesterol alto, que tem o risco de vida dos eventos cardiológicos associados a um colesterol alto, porque ele pode ou não ter uma lesão tendínea. Talvez eu tenha que adequar o que ele faz e não suspender a medicação. E, assim, falando em drogas, assim, outra coisa que também se usa muito, as pessoas têm mais medo, ainda bem, mas tem um pouco de uso indiscriminado, são os esteroides, né, os corticoides. Existe relação dos corticoides também com essa história da lesão muscular ou lesão tendínea? Ou o corticoide, como por ser um anti-inflamatório, ele passa paralelo aí a esse tipo de aumento de lesão? Os corticoides, eles têm dois efeitos deletérios quando a gente fala de sistema músculo-esquelético. Eles têm um efeito deletério para cartilagem. Então, quando você faz uma aplicação intraarticular de um corticoide, de um esteroide, você pode machucar a cartilagem. Ele tem um efeito que a gente chama de condrolítico. Ele quebra um pouco as células da cartilagem. O segundo efeito também tem a ver com a forma que você usa a medicação. Então, quando você injeta um corticoide perto de um tendão, você aumenta o risco de ruptura tendínea. E a terceira coisa relacionada ao corticoide, com lesões tendíneas, tem a ver com o tempo de uso. Então, pacientes, por exemplo, que têm artrite reumatoide, que usam cortisona durante muitos e muitos anos, eles têm uma piora da qualidade do tecido. Então, o tendão fica mais frágil. Então, sim. Eu acho que a tua pergunta
traz uma outra questão que eu acho que é super importante. Existe um mito em relação às infiltrações. Então fala assim, nossa, infiltração é aquele horror, porque eu soube de um atleta de futebol que infiltravam e ele arrebentou o joelho. Talvez o efeito deletério aqui seja a inibição da dor. Que quando a gente fala de atividade, quanto que eu posso fazer e quanto que eu não posso fazer, a gente tem que escutar o que o nosso corpo fala. Sim, eu tive uma dor durante a execução do exercício. Opa, alguma coisa eu posso não estar fazendo errado. Eu fiz o exercício e fiquei 3 dias com dor. Talvez a intensidade que você tenha feito não está boa para você. Vamos adequar isso. Então, quando você faz uma infiltração de anestésico, não precisa ser nada, e põe esse atleta para fazer uma atividade em alta intensidade, a dor deixa de ser um fator protetor, inibidor, e ele vai passar do ponto que o corpo dele permitir, ele vai se lesionar. Então, infiltrar depende do quê? Infiltrar é fazer uma injeção dentro da articulação de alguma coisa. Mas se eu estiver infiltrando um ácido hialurônico para quem tem uma artrose, é a mesma coisa do que se eu infiltrar uma cortisona, mesma coisa se eu infiltrar um anestésico, mesma coisa de eu infiltrar ozônio. Então, o que você está infiltrando, quais são os benefícios, quais são os malefícios. Falando então isso, a gente falou de medicamentos, queria mudar um pouquinho nossa direção em relação a hábitos e vícios, né? Então, os hábitos bons e os ruins. Você consegue me dizer, para a medicina esportiva, para quem vai praticar esporte, quais são os hábitos que favorecem o esporte e se tem algum que está relacionado também ao aumento de lesões ou que obviamente desfavoreçam? Eu penso, por exemplo, o consumo de álcool antes da prática esportiva, ou algum tipo de alimento antes da prática esportiva, algum vício mesmo que a pessoa venha a ter. Eu acho que o maior vilão que a gente tem é o tabaco, né? O tabagismo, talvez, ele apareça em quase todos os riscos de lesão que a gente tem. Câncer, oncológico. Então, cardiológico, oncológico e ortopédico muito também. Então, eu acho que tabaco é uma coisa que sempre preocupa. O tabaco, ele não só aumenta o risco de lesão, mas ele atrapalha muito o risco de cicatrização. Então, quando você tem alguém que rompeu um tendão, que precisa operar, e continua fumando, a chance dele cicatrizar esse tendão adequadamente, que é tão importante quanto uma boa cirurgia, é que o corpo funcione, né? Isso não adianta você colocar um tendão um lado junto com o outro se ele não cicatrizar. Uma hora ele vai romper de novo, né? Então, o tabaco talvez seja o primeiro. O álcool, ele está associado a algumas outras coisas. O álcool está muito associado à desidratação de tecido. Então, quando a gente volta a falar, uma das coisas que eu falei logo no começo, colágeno, 96% água. Você tem um hábito onde você aumenta o risco de desidratação, o tecido se torna menos elástico e você acaba rompendo. O vape, que agora que é o cigarro eletrônico, tem o mesmo efeito? Isso já tem algum trabalho que fale isso? Porque assim, atualmente eu deixei de fumar porque agora eu estou com vape, que não é cigarro. Essa é a frase que a gente mais ouve. E eu queria saber se existe correlação também do vape, que é o cigarro eletrônico, com aumento de lesões, e talvez até em pacientes mais jovens, eu digo 40 anos, 50 anos ou mais. Né? O vape, ele tem várias substâncias que podem ser colocadas no vape, né? Quando o vape é a base de tabaco, o tabaco tem esse efeito vasoconstritor. Então, sim. E o vape tem outros inúmeros problemas aí em relação ao veículo que ele usa, que é o óleo versus a queima da fumaça, que é mais aquosa. Então, a diferença é muito grande no efeito pulmonar. No efeito tecidual, depende da substância que você está inalando. Eu queria voltar um pouquinho em relação, por exemplo, a como que uma pessoa pode medir a sua carga. Você falou isso no início. Como que um atleta como você consegue medir sua carga, a carga de exercício, tanto aeróbico, cíclico e acíclico? Vamos voltar um passo. O que é o controle de carga, né? O que é a carga do treinamento esportivo? Todo mundo já viu os jogadores de futebol, quando termina o jogo, eles tiram a camisa, eles têm um colete. Para que é aquele colete? Eles têm um GPS nas costas que vai medir quanto que eles correram,
quanto que eles saltaram, qual que é a velocidade média que eles atingiram e também vai dar a região do campo onde eles se deslocaram. Para que serve isso? Serve para uma parte tática, mas serve muito para você saber, ó, esse atleta ele corre bem 10 quilômetros, ele já correu 11 nesse jogo. Tira ele. Então, isso é uma forma de controle de carga. Então, você é um dedo duro esse negócio. É um dedo duro. E tem, hoje, GPS que servem para goleiro. E hoje você tem GPS que servem para outras modalidades. Então, é muito fácil você falar do futebol que ele corre e salta vertical. Vamos falar do cara que faz ginástica artística. Dá para você... Como é que você faz o controle de carga? Pelo mesmo GPS? Não. É diferente. Então, você tem... Para os atletas, você tem os scouters, que são aqueles que contam. Então, você monta um treino e fala pro ginasta, olha, fala para a Rebeca. Rebeca, você vai saltar essa semana 15 saltos. Por que 15 saltos? Porque o quanto ela aguenta. Ela precisa saltar 20? Depende da fase esportiva que ela precisa saltar mais. Então, para uma menina de 10 anos que está aprendendo o salto, você precisa fazer mais. Para uma atleta já pronta, você precisa fazer menos e seguro. Então, tem que ser mais efetivo. Então, o controle de carga serve para você ser mais efetivo no teu treinamento. Então, você pode controlar a carga não sendo um atleta profissional, não comprando um GPS profissional, botando antena no teu carro. Você pode comprar um relógio. Você pode contar quanto que você correu. Corri meia hora, corri 10 quilômetros... Fiz isso 4 vezes por semana e eu eu sou uma pessoa que tenho 50 anos e eu corro 40 quilômetros por semana. Eu quero fazer uma prova de ultramaratona, de 100 quilômetros. Como é que eu vou fazer para me preparar para uma maratona de 100 quilômetros e não me machucar? Eu vou aumentar lentamente. Você vai demorar 1 ano para se preparar para uma prova dessa. Mas ele consegue fazer sozinho ou é melhor ter alguém orientando? Dependendo do nível que você quer atingir, claro que é melhor você ter alguém orientando desde o plano de treinamento e o aumento das cargas, mas se você quer fazer sozinho para você ter um bem-estar, você consegue. Eu faço musculação 3 vezes por semana, então eu faço agachamento livre, quer dizer, sem peso nenhum, eu faço 3 séries de 20 repetições durante 3 semanas. Daí eu aumentei para 3 séries de 15 repetições com 1 quilo. Daí depois de 3 semanas, 3 séries de 15 repetições, de 20 repetições, depois de 30. Então eu vou aumentando muito mais a repetição. Se a gente estiver olhando o indivíduo de 50 a mais. Nós estamos olhando para essa população. Isso, e daí você vai calculando a carga que você tem e depende da tua adaptação e da tua capacidade. Então, o controle de carga pode ser feito por softwares ultra sofisticados, caríssimos, que a gente vai usar para grandes times esportivos. Você pode fazer com relógios caros, baratos. Você pode fazer calculando, contando o que você está fazendo. E tudo isso é um controle de carga. Sozinho ele é eficiente? Não. Você precisa saber qual que é a resposta do teu corpo. Individualizar essa resposta. Isso. Então, você vai ver. Como é que você acordou de manhã? Treinei na segunda, como é que eu acordei na terça? Acordei muito bem, sem dor nenhuma, ótimo. Como é que eu terminei o meu treino? Sem dor, isso é uma resposta. Eu treinei na segunda, acordei mais ou menos, acordei com um pouco de dor, ou um pouco cansado. Vou treinar hoje? Vou treinar igual eu treinei ontem? Não. Então você vai diminuir a sua carga, você vai modular isso durante a semana e você vai ver qual que é a tua resposta pós-treino. Então se você fizer uma pergunta para você, como é que eu tô hoje de manhã? Como é que eu tô depois do treino? E você lembrar o que você fez de treino, você está fazendo um belo controle de carga. Quais são as práticas esportivas, que você já respondeu aqui, mais associadas a lesões depois dos 50 anos de idade? Estou levando para a nossa população. O CrossFit, ele tem uma incidência de lesão muito grande. Eu acho que pelo desafio e por ser uma modalidade que veio da base do levantamento olímpico e da ginástica artística. Então, o treino funcional, ginástica artística e levantamento olímpico são modalidades que têm um estresse articular grande. Então, não dá para falar que
fazer uma flexão de braço na barra é um movimento que gera pouco estresse tênsio no tendão, ou fazer um salto pliométrico, saltar de uma caixa de 1,20 m para o chão e para outra caixa de 1,20 m, isso não é pouco. Então, quando você tem alta intensidade, você tem mais lesão. Então, comparando índice de lesão no beach tênis, índice de lesão no crossfit, o crossfit, para quem tem mais de 50 anos, ele lesiona mais. O basquete versus uma corrida de rua. O basquete, por ter contato, vai lesionar mais do que uma corrida de rua, dependendo da intensidade que você fizer. Então, tem muito a ver com a intensidade, mas uma coisa que é muito importante, Rodrigo, não adianta você pedir para alguém de 50 anos que está fazendo uma modalidade que ele gosta ir para uma modalidade que ele não gosta. Exato. Então, quando me perguntam qual que é a melhor modalidade esportiva, a primeira pergunta que volta é: o que você gosta? Fala assim, não, a melhor modalidade esportiva é yoga e você gosta de alpinismo, esquece, não vai fazer nunca. Então, você tem que adaptar ao que aquele indivíduo vai se propor a fazer. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para os espectadores sobre a medicina esportiva, sobre o que você faz, a ortopedia de high level, alto nível. Que mensagem você deixaria para os nossos futuros atletas, atuais atletas, ex-atletas? Acho que a mensagem é: façam a atividade esportiva, né? Vá atrás de uma atividade esportiva que te dê prazer, porque os benefícios são gigantescos. Não tenha medo. A gente falou muito aqui de lesão, falamos de o que não fazer, né? Mas eu acho que o saldo final é faça. O saldo final é faça. Busque uma ajuda. Se você tiver possibilidade, se você conseguir ter acesso ao médico do esporte, melhor dos mundos. Se você não tiver, busque um médico que possa te avaliar globalmente quais são os seus riscos iniciais, é uma avaliação pré-participação, e faça atividade. Os benefícios tanto na cognição quanto na diminuição das doenças de demência, nas doenças degenerativas cerebrais, cardiológicas, nos cânceres, são muito importantes. Então, tem que fazer. Muito obrigado, Breno. De repente 50, um podcast para quem quer envelhecer bem.